Nós não podíamos imaginar, aqueles que lutamos contra a ditadura militar, que 3, 4 décadas depois nós pudéssemos reviver um cenário onde o fascismo e a ditadura militar batem à porta como possibilidades reais. Por que isto ocorre? Nós estamos, por tudo que eu pude apresentar no meu livro O Privilégio da Servidão, vivendo, em certo sentido, uma era das trevas, né? No Brasil e no mundo. Quem poderia imaginar que o Trump iria ganhar e que ele poderia chegar ao limite, como fez há 3 meses atrás, de separar os filhos, crianças dos imigrantes, dos seus pais, das suas mães, enjaulá-los e o mundo não se rebelar. Imagine se isso acontecesse em Cuba, tá certo? Imagine, só para fazer uma comparação. Com Trump, e hoje nós nem sabemos se essas crianças já voltaram, se não voltaram, porque a mídia já deixou de ser um tema midiático, né? Por que nós estamos vivendo isso? Primeiro, nós estamos vivendo um momento onde a crise, digamos assim, que parecia global, mas que muitos imaginaram que não chegasse ao Brasil, chegou aqui a partir de 2014. E com a introdução da crise no Brasil, dos 20 milhões de empregos criados no governo Lula e Dilma, dos 2 governos Lula e no comecinho do governo Dilma, eles foram, digamos assim, em grande medida desconstruídos, especialmente, mas não só, mas especialmente, tá certo? Durante esse trágico período que vai para a história como o período dos mais nefastos da política brasileira, que é o período Temer, tá certo? Nós vivemos uma devastação profunda. E a devastação social, o que é isso? O desemprego de milhões, a fome, a miséria, a violência, não é? Os programas de televisão e do rádio, hoje, grande parte das suas horas do dia são destinados para a violência. São, num contexto internacional de contra-revolução burguesa de amplitude global, tá certo? Eles são o caldo cultural para a explosão de movimentos de extrema-direita. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália, na Alemanha com o nazismo hitleriano, na Itália com o fascismo de Mussolini, tá certo? Em outras experiências que, digamos assim, se aproximaram muito da extrema-direita e dessas formas brutais, odiendas e ultraditatoriais de equação do capitalismo. Uma das respostas do capitalismo, talvez pudéssemos dizer assim, a democracia burguesa, ela tem a aparência de civilidade, mas quando a coisa vai mal, ela abre as portas do inferno, entende? E as portas do inferno foram abertas, de tal modo que agora, né, as direitas estão achando que estão, né, no seu momento. Essa fase é passageira, isso é muito importante, mas é um momento crucial. Nós estamos a 2 semanas das eleições do Brasil. A minha geração que viveu 64, fez oposição em 64, jamais poderia imaginar, tá certo? Que algumas décadas depois nós estaríamos à beira do risco de um fascismo e também de uma ditadura militar. Por que isto ocorre, tá certo? Por quê? Porque esta miserabilidade social, a perda de perspectiva de sentido da vida, os trabalhadores e as trabalhadoras jovens hoje não têm perspectiva do que fazer. A ausência de uma perspectiva de futuro, o desencanto com relação à política de conciliação de classes dos governos do PT, que não alteraram, digamos assim, a estrutura da miséria, os pilares estruturantes da miséria brasileira, tudo isso abre para um desafio. E o desafio nosso hoje, pasmem, é combater o fascismo de todos os modos em que isso for possível, né? Se nós pudéssemos dizer, algumas semanas, né, alguns meses atrás, nós estaríamos discutindo qual é a melhor alternativa das esquerdas para o país. Hoje o nosso desafio é outro. É como impedir o movimento fascista, tá certo? E uma derrocada que seria trágica, tá certo? E como já disseram, inclusive alguns militares, sangrenta no Brasil, né? Porque isso abriria uma confrontação, quase que uma guerra civil no Brasil. Um exemplo espetacular de saída desse cenário é o exemplo das mulheres hoje, tá certo? Quando dizem ele não, estão dizendo para milhares de mulheres e de homens e de jovens, né?
e de cidadãos que não é possível aceitar a fascistização do Brasil. O Brasil não quer voltar a ter ditadura militar e muito menos ainda não quer experimentar o fascismo que pelo menos nós nunca tivemos e sempre fomos capazes, sempre conseguimos impedir qualquer tipo de fascistização do Brasil. Nós não queremos nem fascismo, nem ditadura militar. Esse é o desafio dessas 2 semanas para o primeiro turno e será o desafio para as próximas semanas, né, em havendo o segundo turno, para impedir, né, que essa tragédia se abata sobre a classe trabalhadora brasileira e a juventude. Os negros, as mulheres e os pobres, né? Esses é que vão pagar, e as comunidades indígenas, esses é que vão pagar se uma ditadura for imposta. No pior momento da hegemonia financeira, no momento mais drástico do neoliberalismo e no momento do esgarçamento das instituições do Brasil, né? Parlamento, Executivo e Judiciário vivem a pior crise de toda a história republicana. A nossa alternativa, portanto, passa pelas lutas sociais, pelo movimento popular e pelos partidos de esquerda que são obrigados a repensar um projeto de futuro para a sociedade brasileira que não seja mais a tragédia que nós estamos vivendo, né, ao longo dessas últimas décadas.